é para despertar em nós o desejo de estar perto do Senhor. Você sabe que a gravidade, ela puxa os corpos para baixo, mas a aliança com Deus nos puxa para cima. Quanto mais perto de Deus, menos vontade você vai ter das coisas do mundo. É simples assim. Amém? Não tem um outro segredo, pastor? Não, nenhum outro. Quanto mais perto de Deus, menos vontade você vai ter do mundo. Eu ainda não fiz, eu ainda vou fazer. Mas se sabe que a maioria de nós estamos intoxicados ou intoxicados, como dizem alguns, com açúcar. Pergunta para o teu irmão: você come bastante açúcar? E observa que cada vez mais nós precisamos de açúcar, ao ponto de se comparar a um vício, irmãos. Igual uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, igual uma pessoa que se droga. Alguns não conseguem ficar um dia sem doce. Dá uma agonia, dá uma coisa ruim. Mas se sabe que quando as pessoas começam a diminuir açúcar, as frutas ganham um novo sabor. Eu ainda não conheço essa experiência, mas eu coloquei em mim um propósito: eu quero conhecer. Dizem os que comem pouco açúcar que a comida natural fica muito mais saborosa. Então, assim, é um exemplo de quanto mais próximo de Deus, mais saborosa vai se tornar a vida espiritual. Amém? E para isso serve o Despertame, para trazer esse momento a mais com Deus, em nome de Jesus. Bom, queridos, vamos aqui à palavra de Deus. Eu vou pedir para que você separe alguns textos bem rapidinho, tá? Obreiros, ajudem, por favor, só para adiantar aqui. Hebreus capítulo 6 e capítulo 13, 1 Coríntios, Filipenses e 1 e 2 Tessalonicenses. Eu sei, talvez não dê para você guardar tudo, mas pelo menos você tem uma noção. Hebreus 6 e 13. Eu estou falando de capítulos, tá? Só capítulos, não estou falando de versículos, só capítulos. Hebreus capítulo 6, depois Hebreus capítulo 13, depois 1 Coríntios, depois Filipenses, depois Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Vai ser um monte de texto, tá? O pessoal que é novato conosco, não sei se estranham isso, né? Mas a gente gosta de ler Bíblia, irmão, tá? Nossas mensagens precisam estar bem embasadas na palavra de Deus. Nós amamos isso. Já que eu não sei pregar, pelo menos eu gosto de ensinar. Ensinar é um prazer para mim. Amém? Paz, Amanda. Paz, Aninha. A paz, Tamires. Amém. A paz, Glaucia. Não ouvi não, Glaucia. Amém. Glória a Deus. Alguns não puderam vir hoje, irmãos. Virão só a partir de amanhã. Outros não virão mesmo, porque não acham que é necessário sacrificar um feriado, né? Preferem descansar. Isso não é uma crítica pela crítica somente, mas eu, como pastor, preciso alertar a igreja de que, irmãos, estar na presença de Deus é incomparável.
eu não consigo entender escolher não estar. Eu consigo entender, por exemplo, atenção aqui, tá? Eu consigo entender, por exemplo, uma pessoa que trabalha no domingo e não pode vir no culto. Eu consigo entender a pessoa que precisa viajar para resolver algo e não pode estar. Mas eu não consigo entender quem escolhe de propósito não vir à igreja. Isso para mim é um mistério. Talvez porque estou no evangelho desde criança, mas eu não sei, eu acho que mesmo os que aceitaram Jesus depois deveriam ter esse desejo, essa ânsia de estar perto do Senhor, penso eu. Amém? Separaram aí, amados? Obreiros, estou sem água. Vou tomar um restinho. Pastor, está trazendo de casa? Estou. Porque eles me deram água com cheiro e gosto de tinta e depois uma água cocrante. Eu mastiguei alguma coisa na água e não tinha um gosto bom. Aí estou trazendo de casa. Eu só erro uma vez. Misericórdia. Vamos lá, queridos. O tema da mensagem hoje, atenção, olha, eu vou deixar uma cópia desse meu esboço ali, né, no mural, para que, se você não conseguir pegar alguma referência, no final você vai lá e anota, tá certo? Eu vou procurar sempre fazer isso para você que gosta de acompanhar literalmente, ipsis literis, né? Tudo que vai sendo dito, você vai poder fazer isso. Tudo bem? O tema da mensagem, para quem anota, anote, é um exemplo a ser seguido. Repete comigo. Um exemplo a ser seguido. Uma vez mais, um exemplo a ser seguido. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá. Conhece o pastor Luciano? Estava ouvindo a mensagem dele. Ele estava falando uma coisa importante que me chamou a atenção. Ele falava sobre uma frase que ele ouvia, e por isso me chamou a atenção, porque eu também ouvi muitas e muitas e muitas vezes. Qual frase, pastor? Quando as pessoas na igreja, pessoas cristãs, pessoas tarimbadas no evangelho dizem: não olhe para o homem, olhe para Jesus. Nós ouvimos muito isso, pelo menos eu ouvi muito. Não olhe para o homem não, olha para Deus, olha para Jesus. Pastor, mas isso está errado? O que você acha? Hein, irmãos? Está certo ou está errado? Depende. Pode estar certo, pode estar errado, vai depender do contexto. Mas na maioria das vezes, não tem tinta não, né? Na maioria das vezes, quando as pessoas dizem isso, pode ficar à vontade, obreiros. Quando as pessoas dizem isso, elas dizem que sentido, né? Não, se fulano está chegando agora no evangelho, olha, meu irmão, não olha para mim não, tá? Olha para Jesus. Nesse sentido, ela está errada, e muito errada, porque de alguma maneira, irmãos, nós estamos dando uma desculpa, e de uma forma muito estratégica, esperta, no mau sentido, de uma forma errada, a pessoa está se eximindo da responsabilidade de ser exemplo. Então ela diz: olha para mim não, olha para Jesus. Não, tem que olhar para você. E nós vamos aprender isso na Bíblia hoje. Amém? Quando essa frase, ela se refere a quê? A minha liderança, o meu líder, meu pastor, bispo, apóstolo, né? Presbítero, seja lá quem for, o meu líder errou, pecou, caiu, pastor. Então não, eu não vou sair da linha, não vou sair do trilho porque o outro errou. Aí sim, aí eu não olho para o homem, eu olho para o Senhor Jesus. Porque o outro caiu, eu não vou cair junto. Porque o outro deixou de crer, apostatou da fé, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar crendo no Senhor, independentemente dele. Amém? Então nesse sentido se aplica. Não vou olhar para um homem caído, eu vou olhar para o Senhor, meu Redentor. Está claro isso?